O capítulo começa quando Sarp e sua família voltam para casa muito assustados. Bahar avisa aos filhos que podem continuar fazendo os biscoitos, enquanto Sarp pega seu telefone, vai até a sala e liga para Munir, que decide não atender a ligação. Ele sai da sala com Sua, que se despede da filha e pede que ela se cuide. A mesma funcionária que plantou o microfone chega para fazer a limpeza e o vigilante, sem desconfiar dela, permite sua entrada. Sua e Munir entram no elevador. Munir recebe uma ligação de Sarp novamente e diz a Sua que ele deve estar ligando para ele por causa dos guardas. Sua manda que ele responda para saber o que tem a dizer. Quando Sarp responde, muito angustiado, pergunta a Munir por que levaram seus guarda-costas e pede que ele os mande novamente, será ele quem deverá pagá-los. Munir diz a ele que isso não será possível e que não se trata de dinheiro, mas de lealdade. Ele desliga a ligação. Sarp decide ligar para o telefone de Sua, que obviamente decide não atender. Sarp volta para a cozinha e Bahar, muito nervoso, pergunta o que aconteceu. Sarp diz que Munir não poderia ajudá-lo e nem Sua nem Peril respondem, mas ele confia que Peril ligará de volta. Ele sabe muito bem que ela não permitiria a saída dos guardas. Bahar continua cozinhando com os filhos para que não suspeitem e Sarp tenta ligar novamente para Peril, que olha o telefone e prefere não atender Sarp. Por outro lado, na patrulha policial, Yusuf tenta explicar que eles não têm nada a ver com o que encontraram. Ele diz ao filho que certamente alguém colocou aquela arma ali para incriminá-los, mas na verdade eles são inocentes. Arif pede para ele ficar quieto, a patrulha para e todos são levados para dentro da delegacia. Enquanto isso, Sarp volta para a cozinha onde Bahar está cortando cebolas quando diz que não conseguiu ajuda. Bahar corta descuidadamente e corta a mão. Nezir está vestindo um terno elegante. O velho gangster lembra do último momento em que viu o filho com vida, que ficou muito feliz porque queria ver a namorada Peril. Nezir deu-lhe uma rosa e desejou-lhe boa sorte. Naquela mesma noite viu o corpo de seu filho morto no chão da casa de Peril. Nezir termina de se arrumar e depois de muito tempo finalmente sai do quarto e desce as escadas. As empregadas ficam surpresas ao vê-lo, pois todas acreditavam que ele estava em estado vegetativo em sua cama. Nezir abre a porta da frente e sai de casa pela primeira vez em anos. Ele respira fundo enquanto cada um dos funcionários, jardineiros e motoristas olham para ele surpresos. Por fim, Nezir entra em uma van e junto com vários homens sai da mansão com destino à casa de campo de Sarp. Enver e Atice se preparam para sair de casa após receberem um telefonema de Seida contando o que aconteceu com Arif. Sirin pergunta o que está acontecendo e Atice conta que Arif foi preso. Eles acham que pode ter sido Yelis, porque a polícia revistou o refeitório e encontrou uma arma. Talvez estejam tentando envolvê-la em alguma coisa. Sirin, surpreso, pergunta se é a mesma arma com que mataram Yelis e Enver responde que é isso que dirão para descobrir. Sirin diz a eles que pode ser verdade e que Arif tem algo a ver com isso. Enver exige com raiva que ele saia do quarto e fique em silêncio, porque deveria ter vergonha de passar a vida sempre culpando a todos. Sirin sai da sala e Enver conta à esposa que sua filha é uma mulher má e com um coração perverso. Na fazenda todos estão na cozinha e Bahar procura alguns ingredientes para cozinhar, mas avisa aos filhos que infelizmente não tem macarrão e eles terão que comer outra coisa. O que querem? As crianças saem da cozinha. Bahar pergunta a Sarp se ele acredita que os guardas foram removidos para que Nezir pudesse localizá-los facilmente. Sarp responde que não e com certeza é uma vingança que Sua queria ter contra ele por ter machucado seu filho. Bahar diz a ele que não gosta do papel de vítima que eles vivem, que deveriam entrar no carro e ir para algum lugar. Você também deve dizer a ele qual é o seu plano. Sarp pede que ele se acalme e confie nele. Ele contará a ela seu plano quando as crianças adormecerem à noite. Bahar diz que está tudo bem. Sarp avisa que sairá para comprar macarrão para os filhos e quando voltar eles poderão cozinhar juntos. Nizam dá ao pai a lista que fez junto com Doruk. Bahar também pediu a Sarp que trouxesse azeite para ele. Sarp sorri e avisa que eles se encontrarão mais tarde. Ele sai de casa. Ao mesmo tempo Nezir vai em sua caminhonete com vários homens e carros na estrada. Ele diz que sentiu muita falta de ver as ruas de Istambul e estende a mão para Zin, que abre uma pasta e lhe entrega uma arma. Nezir diz sorrindo que é uma pena que ele tenha que acabar com a vida de Sarp com uma arma tão bonita como essa. Por outro lado, Atice e Enver estão na delegacia tentando defender Arif e garantindo que tudo não passa de um mal-entendido.
O policial pede que fiquem quietos e diz que esse problema não pode ser resolvido tão facilmente. Devem respeitar o processo judicial, pois não depende do que acreditam ou não sobre os seus amigos, bastando esperar que sejam declarados inocentes, se o forem. Enver pede que ele deixe pelo menos visitá-lo por 1 minuto, mas o policial diz que não e pede que saiam de seu escritório. Arif e Yusuf são retirados de sua cela e levados por um policial para prestar depoimento. Arif está em um quarto escuro com um pesquisador, que começa a lhe fazer perguntas. A primeira coisa que o investigador lhe conta é que naquela noite ele ia levar o pai ao hospital. Como ele sabe, ligou para alguns amigos, todos entraram no carro, mas não chegaram ao hospital. Arif diz que é verdade, eles voltaram porque o pai dele se sentiu melhor. O investigador pergunta se é verdade que ele culpa o pai por mentir sobre se sentir mal. Arif lembra-se das palavras de Sarp quando o advertiu para não avisar a polícia sobre elas ou estariam em grave perigo. Ele também se lembra de quando Bahar ligou para ele e pediu a mesma coisa, que não fosse a polícia até que ela voltasse. O investigador pergunta se houve um motivo para ele ter voltado rapidamente para casa naquela noite e também diz que sabe que ele recebeu uma ligação de uma mulher antes do homicídio. Arif apenas responde que não se lembra de nada. O investigador, um tanto irritado, exige que ele colabore, porque se não o fizer ficará vários anos na prisão. Eles têm provas muito fortes, que é a arma que encontraram no seu refeitório e que o incrimina diretamente. Arif decide não dizer nada e é levado de volta para a prisão. Depois dele, Yusuf entra na mesma sala de interrogatório. Sarp está em um mercado comprando mantimentos enquanto pede algumas peras para serem embaladas. Ele se lembra da noite do acidente em que estava na casa de Atice tentando consertar o relacionamento de Bahar com sua família. Antes de partir, Atice deu-lhe algumas peras num saco e pediu-lhe que as entregasse a Bahar, porque gostava muito delas. Mais tarde, enquanto vários homens o espancavam pelo problema causado por Sirin, Sarp deixou cair as peras e foi a última coisa que viu antes de cair na água. Sarp termina as compras e os coloca no carro. Depois também entra no carro e liga para Munir, que atende Sue e não atende a ligação. Sue diz que esse homem tem que aprender a viver agora em um mundo em que não é marido de Peril. O velho careca entra em seu escritório com Munir e, vendo seu rosto, pergunta se ele não gosta da ideia. Munir diz que está realmente preocupado com Bahar e as crianças. Sua, com raiva, diz a ele que ele não pode escolher entre pensar em sua única filha ou na filha de outra pessoa. Ele ordena que Munir saia de seu escritório, mas não vá embora, pois pode precisar dele com urgência. Munir permanece pensativo e obedece. Ao descer as escadas, encontra Sirin, que apenas olha para ele e segue seu caminho. A louca entra no escritório de Sue e diz que o que ele lhe deu foi uma grande surpresa. Sua pergunta o que ele quis dizer e Sirin mostra-lhe a pulseira de diamantes. Ela pergunta se ele merecia uma pulseira falsa só porque ela não é rica. Ela teria preferido que ele comprasse uma flor ou outra coisa para ela, mas não tentasse enganá-la, porque ninguém pode enganá-la. Confuso, Sue diz a ele que nunca deu nada falso a ninguém em toda a sua vida. Aquela pulseira era original, pelo menos até o momento em que ele deu para ela, e ele vai te mostrar o recibo se você quiser. Sarp está voltando para casa e tenta ligar para Peril, que apenas olha o celular, mas não atende. Sarp começa a escrever uma mensagem de texto para Peril, mas assim que olha de volta para a estrada percebe que tem uma vaca no meio e tenta evitá-la. Infelizmente o carro vai direto para um barranco enquanto faz muitas curvas e resultando em um terrível acidente. Em casa, Bahar e as crianças estão muito preocupados porque Sarp não volta depois de várias horas. Bahar pede aos filhos que leiam ou brinquem enquanto esperam por ele. Nissan leva o irmão para o quarto e depois volta para a mãe. Ela pergunta a Bahar com muita tristeza se algo de ruim aconteceu com seu pai e Bahar responde que espera que não. Eles se abraçam. Atice chega com Enver e Seida e eles são recebidos por Ivil, que pergunta como foi. Enver conta que eles não conseguiram fazer nada e Arif terá que enfrentar todo um processo judicial. Seida e Atice dizem que não têm um bom pressentimento e todos lhes disseram que ele irá para a prisão. Enver pede que não digam isso, pois a decisão final é do juiz. Seida diz que é uma conspiração e vão arrumar tudo para que Arif seja considerado culpado, e o que ela ouviu seriam 15 anos por cumplicidade em um crime. Atice pede a Seida que fique quieta. Sirin chega em casa e cumprimenta a todos. Atice pergunta onde ela estava e ela responde que estava apenas andando pela rua. Atice pergunta a Ivil se ela poderia substituir ela e Seida amanhã no refeitório, já que eles vão para a delegacia.
Evil diz não e seu primo não a quer lá. Sirin diz a ele que é claro que ele não gostaria se quisesse que tudo na vida fosse doado e não tivesse dinheiro, Evil apenas conta que recebeu algum dinheiro de sua mãe. Ela se levanta e se tranca no quarto. Sirin diz à mãe que se ela quiser pode cobri-los no refeitório. Seida se recusa a aceitar e diz que não é necessário, pois serão apenas algumas horas. Atice olha para a filha e diz que na verdade é conveniente para eles e a Sirin pode fazer isso. Atice pede a Seida que vá com ela ao quarto dela. Sirin avisa ao pai que irá pedir desculpas a Evil por suas palavras. Ela entra na sala e pergunta a Evil quanto lhe pagaram pelos diamantes. Evil diz que ela não sabe o que ele quer dizer, mas Sirin diz que ela não precisa negar, ela não vai contar para sua mãe ou porque ela estaria em apuros. No entanto, ele sente que ela estará em sérios apuros. Sirin entrega a fatura da pulseira a Evil e pede que ele veja quanto realmente custou. Evil fica surpreso ao ver a figura e Sirin lhe conta que deu os diamantes por algumas moedas. Evil confessa que o que lhe deram foi muito pouco. Sirin pensa um pouco e avisa que eles farão um acordo juntos. Os dois irão àquela joalheria para recuperar os diamantes e vendê-los por um valor muito maior. O dinheiro que conseguirem será dividido entre dois. Evil aceita o acordo. Atice confessa a Seida que acha que Sirin e Henry se gostam. A loira Tonita diz que isso é impossível já que elas não têm nada em comum. Atice sorrindo diz a ela que seria perfeito se Sirin pudesse esquecer Su e ficar com um homem bom como Henry. Seida diz a ela que isso seria permitir que a vida de Henry fosse destruída. A única coisa que sabem é do que aquela mulher é capaz. Atice diz que o amor muda tudo e talvez seja isso que falta à filha. Todo mundo tem algo de bom para mostrar ao mundo. Seida chorando apenas diz a ele que talvez o que ela chama de bom seja recebido por algumas pessoas como um bônus ao ter um filho. Ela sai da sala e Atice fica pensando. Seida calça os sapatos para sair da casa de Atice. Sirin, sorrindo, deseja-lhe boa sorte quando ela for embora. Seida olha para ela e decide tirar os sapatos novamente. Ela se senta na frente de Sirin na sala e diz que é melhor passar a noite lá. Sirin apenas vira o olhar e Envir se senta ao lado de Seida. Por outro lado, Nezir está no caminhão com a arma nas mãos e pergunta a Azin se está longe. Azin responde que eles já são muito próximos. Nezir não está sozinho, mas na frente e atrás de seu caminhão está com outros 5 carros, muito bem protegidos e preparados. Ao mesmo tempo, Sarp acorda muito dolorido e com ferimentos graves, consegue endireitar o corpo, tenta abrir a porta do carro, mas ela está presa, então ele bate no para-brisa com os pés, mas não o faz. Ter sucesso também. Finalmente, Sarp se aproxima da buzina do carro e buzina sem pensar, esperando que alguém o ouça. Poucos minutos depois, Sarp pega seu telefone e termina de escrever a mensagem que estava escrevendo para Peril antes de sofrer o acidente. Ele conta que os guardas saíram de casa, ele sofreu um acidente e ficou preso no carro. Sarp conta que ele me pergunta para ajudá-los. Assim que você envia a mensagem, o telefone desliga por falta de bateria. Sarp lembra que Bahar também lhe pediu que comprasse azeite. Ele procura a garrafa entre os sacos e quando a encontra, bate com muita força na janela com a garrafa até conseguir quebrá-la. Sarp rasteja para sair do carro e uma vez lá fora tenta fazer algo para parar o pesado sangrando em uma das pernas. Na casa da fazenda, Bahar está sentada à mesa de jantar e seus filhos estão lendo na sala. Doruk avisa que já está cansado de ler e com muita fome. Bahar avisa que vai esquentar a comida e quando o pai chegar eles poderão esquentar novamente, mas primeiro ele irá ao banheiro. Nesse momento, os 6 carros de Nezir chegam à sede da fazenda. Os homens descem dos carros com armas nas mãos. Doruk e Nizam ouvem as portas do carro lá fora e pensando que é Sarp, Doruk abre a porta e sai correndo. Ao chegar à entrada principal, o menino se vê cara a cara com Nezir e seus capangas. Assustado, Doruk corre de volta para casa, onde Bahar o cumprimenta e pergunta o que está acontecendo e onde está seu pai. Nezir entrediz a Bahar que é isso que ele está se perguntando, onde está Sarp Sesmele. As crianças se escondem atrás de Bahar, que fica calado e não fala nada, então Nezir dá ordem para procurar Sarp pela casa. Mais tarde, Bahar está sentada com os filhos na sala com muito medo. Azin entra e informa a Nezir que eles procuraram muito bem, mas Sarp não está. Nezir olha para Bahar e pergunta novamente onde está seu marido. Ele agarra o rosto dela e pergunta uma última vez para onde foi Sarp Sesmele.
Bahar não responde nada, mas Doruk resolve falar e contar que o pai dela saiu para comprar macarrão na loja. Bahar tenta não chorar, ela está apavorada. Nezir ordena que eles saiam de casa. Bahar caminha em direção à saída com seus filhos, que chorando perguntam a que horas seu pai chegará. Bahar responde que não sabe, mas está ali para protegê-los. Azim pede a Nezir que prepare uma emboscada para quando Sarp retornar da loja. Nezir diz que tem uma ideia melhor. Sarp conseguiu se levantar e caminhar com a perna gravemente machucada até chegar novamente à estrada. Como não há carro, Sarp continua caminhando o máximo que pode. Pouco depois, Sarp vê um carro se aproximando e pede para ele parar. O motorista é o mesmo jovem que bateu o carro onde Nizam e Doruk assistiam televisão há alguns dias. Ele reconhece Sarp, que o ameaçou naquele dia com uma arma apontada para sua cabeça e tentou explicar-lhe que estava correndo com outro carro e nada mais. Quando Sarp está prestes a abrir a porta do carro, o jovem decide não ajudá-lo e vai embora. Sarp grita e corre atrás do carro até que uma dor na perna o derruba. Munir entra no escritório de Sue e informa que o passaporte de Peril estará pronto amanhã. Sua diz que são ótimas notícias e significa que eles podem começar a fazer as malas para partir esta noite. Ele manda comprar passagens de avião, além de reservar um bom hotel. Munir pergunta para qual país ele os enviará e Sua diz que pode ser Londres, na Inglaterra. Se você gosta do país pode ficar, mas por enquanto é preciso avisar o Peril para que ele comece a fazer as malas. Sua também pergunta se ele já sabe alguma coisa sobre Sarp e se os homens de Nezir já foram até a casa. Munir diz que é impossível, pois Sarp não o contatou novamente, mas se quiser pode mandar alguém verificar. Sua diz que não quer interferir em nada e a partir de agora Sarp terá que lidar com isso sem ajuda. Munir pensa e diz que eu não gostaria de ser Sarp agora. Ele diz que estará lá fora caso você precise dele. Enquanto isso, Bahar e seus filhos dirigem um dos carros de Nezir. Assustada, Nizam pergunta para onde eles estão sendo levados e Bahar responde que não sabe. Ela pede que não tenham medo, porque enquanto ela estiver com eles ninguém irá machucá-los, ninguém sabe o destino que os espera. Sarp caminha pela estrada até finalmente conseguir chegar à casa da fazenda. Ele entra e ao fechar a porta novamente liga para Bahar e pede que ele saia para conversarem. Ele também pede aos filhos que saiam porque acabou de sofrer um acidente, mas está bem. Sarp caminha e procura por eles por toda a casa. Ele grita e chama por eles, mas quando sai novamente para o jardim percebe que está completamente sozinho. Ele entra na casa e encontra um bilhete de Nezir que diz: "Você tirou meu único filho de mim, agora vou tirar sua família de você, para finalmente podermos nos ver." Sarp vai até a cozinha beber água e quando volta para a sala desmaia. À noite, Azim mostra a Bahar e seus filhos qual será agora o quarto deles e avisa que em poucos minutos o jantar estará pronto. Bahar olha em volta e vê que há uma fotografia de um menino e roupas de homem. Ela sabe que é o quarto do filho de Nezir. Doruk pergunta se aquela casa pertence ao homem que tocou seu rosto quando a forçou a falar. Bahar responde que sim e continua olhando as fotos de Nezir com seu filho. Na casa de campo, Sarp recuperou a consciência e vai até a cozinha, procura um kit de primeiros socorros e tenta se curar. Ele também toma alguns analgésicos e adormece no chão da cozinha. Nezir está à mesa esperando Bahar e os filhos para jantar. Um funcionário pede que entrem. Os três sentam na mesma mesa com Nezir que toca uma sineta e segundos depois o funcionário entra com a louça. Ela conta às crianças que elas prepararam frango porque sabe que elas gostam. Depois ele serve Bahar e Nezir. Bahar muito nervoso tenta ajudar Doruk a cortar a carne enquanto Nezir apenas come e os observa. Bahar pede para ele conversar um pouco quando terminam o jantar. Nezir se levanta da mesa sem dizer uma palavra, mas Bahar o impede e caminha em sua direção. Ela diz a ele que nenhum deles teve a intenção de machucá-la. Os filhos não têm culpa das coisas que aconteceram e se ela quiser pode ficar, mas pede aos filhos que vão embora. Doruk grita com Nezir para não ousar tocar em sua mãe novamente. Nezir avisa ao menino que ele está bem e sai de casa. Ele pergunta a Azim se Sarp não chegou e o malfeitor responde que não. Nezir pergunta o que há de errado, ele já deveria estar lá tentando arrombar a porta para procurar sua família. Azim diz a ele que ele também não entende. Nezir olha para o campo de rosas murchas e diz suspeitar que Sarp está tramando alguma coisa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!